O dono da oficina e os funcionários riram quando o mendigo apareceu na porta com a roupa rasgada e os sapatos amarrados com arame pedindo qualquer serviço. E o dono disse em voz alta que não era casa de caridade, que fosse procurar outra porta. O mendigo não foi embora. Ficou parado no batente, olhou por um segundo para a máquina enferrujada que ninguém havia conseguido consertar em meses e pediu licença com uma calma que ninguém soube interpretar. O que aquele homem fez com aquela máquina era algo que nenhum ali imaginou que existia nele. E quando perceberam, o que podiam oferecer já não era nem perto do suficiente. Feira de Santana acorda cedo. Antes do sol subir de vez, os galpões da Avenida Presidente Dutra já cheiram a graxa e a café queimado. Os compressores começam a tossir e os mecânicos chegam com a mesma expressão de quem não dormiu o suficiente, mas aprendeu a não reclamar disso. Era uma segunda-feira de julho. O ar estava seco do jeito que só o semiárido baiano sabe fazer. Aquele seco que resseca o interior do nariz e deixa os lábios ásperos antes do meio-dia. Quando José Raimundo Costa parou na entrada da oficina cerqueira. Ele tinha 64 anos e carregava isso com aquela particular dignidade de quem não pede desculpa pelo tempo que viveu. O casaco era de lã grossa, marrom escuro, com os cotovelos desgastados a ponto de mostrar o tecido por baixo. As calças eram de um cinza que já havia sido outra cor em algum ponto do passado. E os sapatos, pretos, de couro, que já tiveram sola e já tiveram forma, estavam amarrados com 2 pedaços de arame fino entrelaçados onde a cadarço havia cedido. Não era o visual de um homem que havia escolhido aquela condição. Era o visual de alguém que havia demorado para chegar ali e que, mesmo assim, havia chegado de pé. O rosto de José Raimundo era o tipo de rosto que demora para ser lido. As linhas eram profundas, não do tipo que a preocupação deixa, mas do tipo que o tempo deixa, em quem passou muitos anos olhando com atenção para coisas pequenas e complicadas. Os olhos eram castanhos, quietos, com aquela característica específica de quem está sempre vendo mais do que está olhando. Ele tinha os cabelos brancos, curtos, e a barba por fazer de alguns dias. Não o descuido de quem não liga, mas o descuido de quem tem outras prioridades no momento. No bolso direito do casaco havia uma caderneta. Era pequena, de couro preto, tão escurecida pelo tempo e pelo uso que o couro havia adquirido a consistência e a cor de algo que pertence ao homem de forma orgânica, como se fosse uma extensão da mão que a carregava. Ela estava no bolso do casaco há tantos anos que havia deixado a marca do próprio contorno no tecido interior. José ficou parado na entrada da oficina cerqueira por um momento. O galpão tinha uma largura generosa, cabia 3 carros lado a lado, com espaço para circular, e cheirava a mistura característica de óleo lubrificante, metal aquecido e pó de freio. As paredes eram de alvenaria encardida, com cartazes de peças automotivas e um calendário do ano anterior que ninguém havia tirado. As ferramentas estavam organizadas em painéis de madeira perfurada na parede do fundo, não com perfeição, mas com a organização funcional de quem sabe onde está cada coisa, porque usa cada coisa toda semana. No fundo do galpão, coberta por uma lona amarelada e amarrotada, havia uma máquina. José olhou para ela antes de olhar para qualquer pessoa. Fábio Cerqueira estava no centro do galpão com uma prancheta na mão quando o viu. Tinha 38 anos, ombros largos, uma corrente fina de prata no pescoço que ele usava por cima da camiseta da oficina. Era o tipo de homem que havia herdado um negócio e o havia crescido por conta própria. Não sem mérito, mas também não sem a particular arrogância de quem confunde com ter construído tudo sozinho. Ele virou devagar. Olhou José de cima a baixo com aquela avaliação rápida de quem classifica as pessoas antes de ouvi-las. Não é casa de caridade, Fábio disse em voz alta o suficiente para que todos no galpão ouvissem. Vai procurar outra porta.
Ricardo, o mecânico de 29 anos que estava com a cabeça embaixo de um gol levantado no macaco, saiu de lá, ficou de pé e riu. Era um riso curto, de quem aprendeu que rir junto com o chefe é uma forma de comunicar lealdade. Gilson, 32 anos, parou com a chave inglesa suspensa no ar, olhou para José e não riu. Ficou apenas com aquela expressão neutra de quem espera para ver o que vai acontecer antes de decidir o que sentir. No canto mais fundo do galpão, quase encostado na parede de fundo, seu Valdir ficou quieto. 57 anos, o mais velho do grupo, com as mãos grossas de 3 décadas de mecânica e uma expressão que raramente revelava o que estava pensando. Ele olhou para José de um jeito diferente dos outros. Não com piedade, não com desprezo, com atenção. Havia algo naquelas mãos do velho na entrada que Valdir reconheceu sem conseguir nomear ainda. Não eram mãos que batiam, eram mãos que apontavam. José não respondeu ao que Fábio havia dito. O olhar foi direto para o fundo do galpão, para a lona amarelada. Ele caminhou. Não pediu licença com palavras. Caminhou com a calma de quem vai até alguma coisa, porque precisa confirmar o que já sabe, não porque está buscando aprovação. Fábio ficou um segundo sem reação. Aquilo não era o comportamento esperado de um homem naquelas condições. E quando foi abrir a boca, José já estava na frente da lona. Levantou a lona com uma das mãos. Ficou olhando para a máquina por um... Era um torno industrial. Pesado, de aço carbono, com o painel de controle lateral e o eixo horizontal que deveria girar em velocidades precisas conforme o material trabalhado. Estava parado há meses. A poeira havia se acumulado nas reentrâncias do painel com a paciência do tempo e havia uma oxidação fina nas partes metálicas expostas que não eram as peças internas. Superficial, cosmética, mas reveladora do abandono. José colocou a palma da mão no painel. Não apertou nada, não acionou nenhum botão. Apenas colocou a palma. O gesto de quem reconhece algo antigo pelo toque, como quem coloca a mão numa parede de uma casa em que morou. Tirou a caderneta do bolso do casaco. Folheou com uma calma que o barulho do galpão não conseguia contaminar. Parou numa página. Olhou para o painel. Olhou para a página. O problema está na válvula de retorno do eixo 3, ele disse. A voz era tranquila. Não era a voz de quem está tentando impressionar. Era a voz de quem está informando. Fábio Cerqueira havia chamado 2 técnicos de Salvador para aquele torno. O primeiro havia chegado num carro de empresa com o uniforme bordado. Havia passado 2 horas no galpão e havia dito que precisava pedir peças de São Paulo antes de dar um diagnóstico. As peças haviam chegado. Nenhuma era o problema. O segundo técnico havia cobrado a visita. Havia dito que o defeito era elétrico e havia saído com a nota fiscal, mas sem a solução. O torno havia sido coberto com a lona como quem cobre uma derrota que se prefere não ver todos os dias. E agora um homem com sapatos amarrados com arame estava de pé diante dele dizendo o problema pelo nome técnico correto. Fábio cruzou os braços. Não vou deixar andarilho mexer no que é meu, ele disse. José não saiu, não virou o corpo. Ficou olhando para o painel com aquela serenidade que era em si mesma uma forma de discordância mais potente do que qualquer argumento verbal. Esse modelo tem um defeito de fabricação que aparece entre 8 e 10 anos de uso, ele disse, ainda sem elevar a voz. Foi corrigido na versão seguinte. A válvula de retorno do eixo 3 perde vedação com a dilatação térmica cumulativa. Não aparece nos diagnósticos elétricos porque o problema é mecânico. Aparece nos diagnósticos mecânicos genéricos como variação de torque, que costuma ser atribuída ao motor antes de ser atribuída à válvula. A precisão fez uma pausa no ar. Não era o tipo de informação que se improvisa. Não era o tipo de linguagem que se finge conhecer. Era o vocabulário específico, calibrado, de quem passou anos dentro daquele assunto. Fábio ficou quieto por um segundo. Gilson trocou o olhar com Ricardo.
Nenhum dos dois disse nada. Seu Valdir, no canto, não tirou os olhos das mãos de José. A caderneta saiu do bolso de novo, desta vez aberta. José a estendeu em direção ao painel, como quem coloca um mapa ao lado de uma paisagem, um diagrama técnico desenhado à mão, com traços precisos, anotações em letra miúda, setas indicando cada componente. O tipo de diagrama que se faz depois de muitos anos de prática e que não tem a frieza dos manuais impressos porque foi desenhado por mãos que já consertaram aquela peça várias vezes. Fábio olhou para o diagrama sem querer. Depois desviou o olhar. "Você tem 1 hora", ele disse, como se estivesse fazendo um favor. "Não mexe em mais nada." José trabalhou em silêncio. Pediu as ferramentas pelo nome técnico, não pelo apelido que os mecânicos usam no dia, mas pelo nome de catálogo, o nome que consta nos manuais, o nome que quando se aprende de verdade. Ricardo ficou de pé com expressão confusa quando ele pediu uma chave de torque calibrada e um mandril de encaixe específico, porque não era o vocabulário que esperava de alguém com aquela aparência. Seu Valdir foi buscar as ferramentas sem ser solicitado. Trouxe o que precisava sem perguntar de onde sabia que era aquilo. O galpão foi ficando quieto de um jeito diferente. Não o silêncio do tédio, o silêncio da atenção. Gilson parou o que estava fazendo e ficou olhando de longe. Ricardo voltou ao gol, mas não enfiou a cabeça de volta embaixo. Até Fábio, que havia voltado à prancheta, levantava os olhos com uma frequência que traía o interesse que ele se recusava a admitir. José desmontou o painel lateral com movimentos que não tinham hesitação. Cada parafuso tirado era colocado em ordem, num alinhamento específico, sobre um pano limpo que ele havia pedido a Valdir. A ordem de quem me desmontou aquele tipo de peça, vezes suficientes para saber que a memória do corpo é mais confiável que a memória da mente, mas que a organização física não deixa nem a memória do corpo ser necessária. Quando ele localizou a válvula de retorno do eixo 3, mostrou para Valdir sem dizer nada. Apenas apontou. A vedação estava comprometida exatamente como o diagrama da caderneta indicava. O material havia ressecado e contraído com os ciclos de calor e resfriamento, numa falha tão específica e tão previsível que a caderneta parecia ter sido escrita justamente para aquele torno. A substituição da válvula levou 40 minutos. O eixo girou 2 horas depois da chegada de José. Não foi um giro ruidoso, o tipo que precisa ser ajustado depois. Foi aquele giro limpo, contínuo, que os mecânicos reconhecem como o som de uma coisa funcionando do jeito que deveria funcionar. O galpão ficou quieto por 1 segundo só para ouvir. Fábio ficou olhando para o torno por um momento. Depois, virou para José. Qualquer mecânico teria achado com tempo suficiente, ele disse. Tirou da carteira R$ 50 e estendeu. Obrigado pelo serviço. José não pegou o dinheiro. O combinado era uma vaga, ele disse. A voz tinha a mesma temperatura de antes, nem mais quente, nem mais fria. Não pagamento avulso. Fábio guardou os R$ 50 devagar. A expressão havia fechado. Não tem vaga aqui para o senhor, ele disse. Houve um silêncio. Ricardo, Fábio chamou. Ricardo saiu de onde estava. Vi uma cliente esperando na área de recepção. Uma mulher de meia idade com um Corolla vermelho que havia deixado para revisão. E ela estava de pé, perto do balcão, quando Ricardo atravessou o galpão. Foi até José e o empurrou pelo ombro em direção à entrada. Não foi um empurrão violento. Foi aquele tipo de empurrão que pretende ser gentil, mas é cruel exatamente por isso, como se a crueldade precisasse ser disfarçada de procedimento. A caderneta havia ficado na bancada. Na calçada, Ricardo pegou a caderneta, pegou as moedas que Fábio havia atirado pela porta, as mesmas que José havia recusado como pagamento suficiente, e jogou os dois no asfalto junto com José. José se abaixou devagar. Pegou a caderneta primeiro, sacudiu a poeira com 2 batidas na palma da mão, aguardou no bolso do casaco. Depois, pegou as moedas, por uma,
e as colocou no bolso da calça. Não disse nada. Ficou de pé na calçada e olhou para o galpão por um momento. Não com raiva, não com humilhação visível, mas com aquela expressão específica de quem registra o que viu e decide o que fazer com isso depois, no silêncio. No escritório de vidro do segundo andar, Dona Célia havia fechado a veneziana logo depois do empurrão. Mas a veneziana de veneziana não é parede, e ela havia visto tudo através das lâminas inclinadas. A cliente do Corolla vermelho havia ficado parada com o celular na mão desde o momento em que Ricardo empurrou José. Filmou com uma calma de quem sabe que o que está vendo vai importar mais tarde. Não disse nada. Quando a câmera desligou, ela pegou a bolsa e foi embora sem falar com ninguém, deixando as chaves do carro no balcão. Seu Valdir saiu da oficina antes do almoço. Não pediu licença, chegou para Fábio e disse que precisava de 1 hora, com aquele tom de quem não está pedindo permissão, apenas avisando. Fábio não respondeu. Valdir pegou o boné, saiu pela entrada lateral e caminhou devagar pelos 2 quarteirões que separavam a oficina cerqueira da praça. José estava num banco de madeira sob uma amendoeira. A sombra da árvore era larga e a praça estava vazia naquele horário de calor. Apenas um aposentado mais adiante, com uma sacola plástica, uma pomba andando em círculos perto de uma lixeira. José estava com a caderneta no colo, não lendo, apenas com a mão sobre a capa, como quem descansa a mão em algo familiar. Valdir ficou parado na frente dele por um... "O senhor é José Raimundo?" Ele perguntou em voz baixa. O velho levantou o olhar devagar. Via nele aquela atenção que não se afasta completamente, mesmo quando o corpo está em repouso. "Sou", ele disse. Valdir sentou no banco sem pedir permissão. A naturalidade de quem sabe que não vai ser recusado. "Tem um diploma na parede da oficina", ele disse. Emoldurado, pendurado pelo Haroldo, que era o pai do Fábio enquanto era vivo. Diploma do curso técnico do Senai de Campina Grande. Fez uma pausa. De 1994. José ficou quieto. "O nome do professor está impresso na borda", Valdir completou. O silêncio que se seguiu tinha a qualidade específica dos silêncios que antecedem uma confirmação de algo que uma das partes já sabia e a outra estava chegando. José abriu a caderneta na primeira página. Valdir olhou. O diagrama do torno estava ali, desenhado à mão com precisão milimétrica. O mesmo diagrama que José havia mostrado no galpão. O mesmo que indicava a válvula do eixo 3, com aquela exatidão que os 2 técnicos de Salvador não haviam alcançado. E no rodapé, em letra menor, mas legível, havia uma linha que Valdir não havia visto no galpão porque estava longe demais. Professor José R. Costa, Senai Campina Grande, 1994. Valdir ficou olhando para aquela linha por um... Seu Haroldo Cerqueira havia aprendido mecânica com o homem que o filho acabara de jogar na calçada. A caminhada de volta para a oficina foi feita em silêncio. Valdir na frente, José ao lado. Não atrás, ao lado, com a caderneta no bolso e os passos do mesmo ritmo devagar de antes, como se a revelação daquele banco de praça não houvesse acelerado nada. Quando entraram no galpão, Fábio estava na bancada com a prancheta. Levantou os olhos para Valdir com uma expressão que queria dizer que não havia chamado ninguém de volta. Mas Valdir já estava falando antes que aquela expressão se tornasse palavras. "Fábio", ele disse, "vai lá no diploma do seu pai e lê o nome do professor." Fábio ficou quieto por um segundo. "Que negócio é esse, Valdir? Vai lá e lê." Havia algo no tom de Valdir que não era o tom usual das conversas entre patrão e empregado. Era o tom de quem ultrapassou aquela fronteira porque o que estava do outro lado era mais importante do que a fronteira. Fábio ficou olhando para ele por um momento. Depois pousou a prancheta. O diploma de Haroldo Cerqueira estava emoldurado na parede do escritório do segundo andar. Moldura de madeira escura, vidro levemente empoeirado, o papel amarelado pelo tempo, mas com a impressão ainda legível.
Fábio havia passado por aquele diploma centenas de vezes sem parar para ler com atenção, porque as coisas que ficam nas paredes dos lugares onde crescemos perdem a visibilidade com o tempo, deixam de ser objetos e viram parte da parede. Ele foi até o diploma e leu. Na borda inferior, como era padrão nos diplomas do Senai daquela época, o nome do instrutor responsável pelo curso, Professor José R. Costa. Fábio ficou parado. Valdir havia subido atrás dele e estava na porta do escritório. Quando Fábio se virou, Valdir fez um movimento de cabeça em direção à escada. Fábio desceu. José estava no centro do galpão. Havia parado no mesmo ponto onde havia parado da primeira vez. O ponto de onde se via o torno e o diploma ao mesmo tempo, se soubesse para onde olhar. Tinha a caderneta na mão, aberta. Ele colocou o diagrama aberto ao lado do diploma. Não literalmente, porque o diploma estava no andar de cima, mas o gesto era o mesmo. 2 documentos que contavam a mesma história por ângulos diferentes e que juntos formavam uma informação que nenhum dos dois sozinho transmitia. Passei 30 anos formando mecânicos industriais no Senai, José disse. A voz era a mesma de sempre. Sem dramatismo, sem ressentimento, sem a inflexão de quem está cobrando alguma coisa. Era a voz de alguém contando um fato, porque o fato precisa ser contado. Formei mais de 400 técnicos no interior da Bahia e de Pernambuco. Gilson ficou com a chave suspensa no ar. Haroldo Cerqueira esteve na minha turma em 1993 e 1994. Era um aluno aplicado, tinha as mãos certas para a mecânica. Aquele tipo de aluno que você percebe na segunda semana que vai ir longe, porque aprende pelo toque antes de aprender pelo manual. José olhou para o torno. Esse aqui era o equipamento de demonstração das minhas aulas, o mesmo modelo, a mesma geração. Quando Haroldo abriu a própria oficina, comprou esse torno porque queria trabalhar com o que havia aprendido. O galpão ficou em silêncio. Ricardo não havia voltado do fundo. Dona Célia havia descido a escada e estava parada no último degrau com a mão na boca. Ela havia ouvido tudo a partir do momento em que Valdir havia pedido que Fábio lesse o diploma. Ficou parada ali, sem saber se devia entrar no galpão ou se havia algo na cena que precisava apenas de testemunha, não de participante. Fábio estava parado a 2 metros de José, com o diploma na mão. Havia descido com ele sem pensar, como reflexo. Ficou olhando para o homem à sua frente, para o casaco desgastado nos cotovelos, para os sapatos com arame, para a caderneta com o diagrama desenhado à mão por uma professora letra de quem passou décadas transferindo conhecimento para cadernos e quadros negros. Via algo que estava sendo refeito naquele silêncio. Um cálculo. Uma equação que Fábio havia montado errada da primeira vez e que agora, com os dados corretos na frente, estava dando um resultado diferente. E o resultado diferente não era confortável, porque significava que o erro não havia sido de dado. Havia sido de quem calculou. O vídeo já circulava nos grupos de clientes da oficina. Valdir disse, em voz baixa, dirigindo-se a Fábio. Não ameaça, era informação. Valdir não era o tipo de homem que ameaçava. Era o tipo de homem que informava e deixava que a informação fizesse o que a informação faz. Fábio olhou para o telefone no bolso. Não tirou. José dobrou a caderneta, guardou no bolso e olhou para Fábio com aquela serenidade que havia irritado todos ali naquele início de manhã e que agora, de alguma forma, pesava diferente. Não como provocação, mas como medida. Como o nível de bolha que fica parado enquanto tudo ao redor se inclina. Haroldo foi um bom aluno, José disse, e saiu do galpão. Nos 3 dias seguintes, a oficina Cerqueira perdeu 3 clientes. Não chegaram com reclamação, não mandaram mensagem explicando. Simplesmente ligaram ou apareceram pessoalmente para pegar os carros que estavam em serviço e disseram que resolveriam em outro lugar. 2 deles eram clientes de mais de 5 anos. O tipo de cliente que não sai sem motivo e cujo sumiço significa que o motivo era suficientemente sólido
para que preferissem não verbalizá-lo. Fábio sabia o que era. O vídeo tinha 32 segundos. Mostrava Ricardo empurrando José para a calçada, a caderneta sendo jogada no asfalto, as moedas. Mostrava José se abaixando para pegar a caderneta com aquela calma que fazia dói mais do que qualquer reação contrária teria feito. O vídeo não tinha legenda. Não precisava. Nos grupos de WhatsApp de clientes de oficina de Feira de Santana, o vídeo viajava com a velocidade que as coisas feias viajam quando estão bem filmadas. Fábio estava na bancada na tarde do terceiro dia, quando Dona Célia desceu do escritório e ficou de pé na frente dele. Havia entre os dois aquela comunicação de casal que dispensa metade das palavras. O tipo que se constrói em anos de trabalho ao lado, de decisões tomadas juntas, de momentos em que um sabe o que o outro está pensando antes de ser dito. Célia havia sido sócia da oficina desde o começo. Havia feito a contabilidade enquanto Fábio fazia a mecânica, havia negociado com fornecedores enquanto ele negociava com clientes, havia segurado o negócio em 2 momentos em que ele havia abalado. Uma vez quando perderam o maior cliente de frota. Uma vez quando o motor do caminhão de entrega havia quebrado em momento péssimo. Ela o conhecia. E porque o conhecia, sabia que o que estava acontecendo naqueles 3 dias não era apenas perda de clientes. Era Fábio sentado com algo que não conseguia engolir e não sabia como cuspir. "Eu vou falar com ele", Célia disse. "Você não sabe onde ele está." "Valdir sabe." Fábio não respondeu. Célia pegou a chave do carro. O banco de praça estava vazio quando Célia chegou. Ela deu uma volta no quarteirão e o encontrou na lanchonete da esquina, sentado numa mesa ao fundo, com um café pequeno e a caderneta aberta diante dele. Não estava escrevendo. Estava lendo o que já estava escrito. Uma dessas releituras de quem revisa o próprio passado, não para mudar nada, mas para lembrar que ele existiu. Célia foi até a mesa. "Posso sentar?" José levantou o olhar. "Pode", ele disse. Ela sentou. Pediu um café. Ficou um momento em silêncio, com as mãos em volta da xícara, organizando as palavras que havia pensado no caminho e que agora, na presença do homem, pareciam insuficientes. "Eu preciso perguntar uma coisa", ela disse. "Não o que o senhor quer. O que o senhor precisa." José ficou olhando para ela. Não era uma distinção banal. A maioria das pessoas, quando quer ajudar, pergunta o que a outra pessoa quer, porque é mais confortável, porque a resposta é mais curta, porque diz menos sobre quem pergunta. Perguntar o que alguém precisa é outra coisa. Exige mais de quem responde e mais de quem ouve a resposta. Um lugar para ficar, José disse depois de um momento. Trabalho, na área em que trabalhei. Ele não elaborou mais do que isso. Não havia narrativa de como havia chegado até ali. O encadeamento de perdas, de mudanças, de coisas que a vida desfaz sem pedir licença. Havia apenas o presente, e o presente dizia 64 anos, sapatilhas com arame, uma caderneta de conhecimento que ninguém havia pedido ainda. Célia ficou quieta por um... "Me conta sobre o Senai", ela disse. A história de José Raimundo Costa não era uma história de queda abrupta. Era uma história de erosão. O tipo que acontece quando as coisas vão cedendo uma por uma, com intervalos suficientemente longos para que cada perda pareça administrável, até que um dia você olha para o que sobrou e percebe que o volume total havia mudado, sem que nenhum momento específico pudesse ser chamado de ponto de ruptura. Havia passado 30 anos no Senai, não em um único lugar. Havia sido transferido e havia pedido transferência. Havia construído programas em cidades diferentes. Havia formado turmas em Campina Grande, em Juazeiro, em Vitória da Conquista, em Paulo Afonso.
A caderneta havia crescido com cada turma, cada diagrama novo, cada anotação de falha identificada, cada esquema de solução que havia funcionado e merecia ser registrado para a próxima vez. A aposentadoria havia chegado no momento certo, administrativamente. O momento pessoal havia sido outro. A esposa havia morrido 2 anos antes da aposentadoria. O filho havia ido para o sul em busca de trabalho e havia construído uma vida que cabia numa ligação de domingo e às vezes não vinha. A casa havia sido vendida quando os custos a tornaram impossível. Primeiro o imposto, depois a manutenção, depois a conta de luz que não cabia no que entrava. Via um irmão em Feira de Santana, com quem havia ficado algumas semanas, até que o espaço ficou apertado de um jeito que não era físico. Não havia drama na narrativa de José. Era apenas a aritmética dura da vida de quem não acumulou patrimônio porque havia colocado o que tinha em outros lugares, em alunos, em diagramas que outros usariam depois dele. A caderneta havia sobrado porque era o tipo de coisa que não ocupa espaço e não tem preço de mercado. É invisível para quem não sabe ler e inestimável para quem sabe. Célia ouviu tudo isso enquanto o café esfriava. Tem um ex-aluno seu que coordena o Senai aqui de Feira, ela disse quando ele terminou. Não era uma pergunta. José olhou para ela. Benedito Alves, ele disse. Eu sabia que você ia saber o nome. A articulação levou 1 semana. Célia ligou para Valdir primeiro, porque Valdir havia sido o fio que havia puxado tudo aquilo à tona, e havia algo certo em deixá-lo fazer parte da resolução. Valdir ligou para Benedito Alves, que havia sido aluno de José em 1998 e que agora coordenava o programa técnico do Senai de Feira de Santana. Benedito ficou em silêncio por um momento quando Valdir disse o nome. Depois disse que ia ligar de volta em 10 minutos. Ligou. A posição de professor visitante não era um cargo formal. Era uma categoria que o programa técnico usava para trazer profissionais com experiência prática em campo, para complementar os instrutores de carreira. A carga horária era parcial. O pagamento era modesto, mas havia um quarto de pensão disponível perto da unidade, num convênio com uma pensão familiar que atendia aos colaboradores do programa. José foi informado do arranjo por Célia numa tarde de quinta-feira, de volta à lanchonete da esquina. Ficou ouvindo com a mesma expressão calma de sempre. Quando ela terminou, ficou um momento em silêncio. "Por que você está fazendo isso?" ele perguntou. Não era desconfiança. Era a pergunta genuína de quem quer entender a motivação antes de aceitar algo. Célia ficou um momento antes de responder. "Porque o Haroldo foi um bom aluno", ela disse. "E porque eu não quero que o negócio que ele construiu seja o tipo de lugar que faz o que nós fizemos." José olhou para ela. Havia uma diferença entre dizer o que o Fábio fez e dizer o que nós fizemos. Célia havia escolhido a segunda formulação. José registrou isso. "Eu aceito", ele disse. No sábado seguinte, Fábio Cerqueira chegou à oficina antes de todos. Não era incomum. Ele frequentemente chegava primeiro, abria o galpão, ligava o compressor, verificava a agenda do dia antes dos mecânicos chegarem. Mas naquele sábado, havia algo diferente na forma como ele entrou. Havia parado o carro na rua, não no estacionamento interno, como se precisasse da caminhada curta para fazer alguma coisa que tinha decidido fazer antes de cruzar a entrada. Colocou o diploma de Haroldo sobre a bancada. A moldura de madeira escura, o vidro levemente empoeirado, o papel amarelado com a impressão ainda legível, o nome do professor na borda inferior. Dobrou um papel comum de bloco de notas, dobrado ao meio, com letra que não tinha a elegância de quem escreve com frequência, mas tinha a deliberação de quem estava escolhendo cada palavra com cuidado. Colocou o bilhete embaixo do diploma. Ficou um momento parado, olhando para os dois.
o diploma velho e o papel dobrado, com aquela expressão que não tem nome preciso, mas que os rostos fazem quando estão tentando acomodar algo novo dentro de uma estrutura que foi construída de um jeito e que precisa agora de mais espaço. Depois foi abrir o galpão. José chegou ao Senai na segunda-feira de manhã. Benedito Alves estava na porta para recebê-lo. Tinha 42 anos, cabelo grisalho nas têmporas, e quando viu José, ficou com aquela expressão que os rostos adultos fazem quando encontram alguém que foi importante numa época anterior. Uma expressão que é simultaneamente reconhecimento e pequena dor, porque reconhecer o passado é também reconhecer o tempo. Professor, ele disse. José estendeu a mão. Benedito, ele disse. Você sumiu depois do terceiro módulo. Achei que havia ido para outra área. Fui, Benedito disse. Mas voltei. Havia algo de circular naquilo. Um aluno que havia saído e voltado, um professor que havia saído e voltado, uma caderneta que havia viajado por décadas e chegado àquele mesmo ponto de onde havia partido. A turma do primeiro módulo de mecânica industrial tinha 18 alunos, idades entre 19 e 42 anos. O espectro comum dos programas técnicos, onde o jovem que não foi direto para a faculdade divide a carteira com o adulto que decidiu mudar de área. José entrou na sala, colocou a caderneta sobre a mesa, olhou para os 18 rostos que olhavam para ele. Não havia slides, não havia apresentação preparada. Havia a caderneta e havia 30 anos de saber que não precisava de suporte para ficar de pé. Vou começar com uma pergunta, José disse. Alguém aqui já abriu um torno industrial? 3 mãos foram para cima. Bem, ele disse. Os outros 15 vão aprender o que esses 3 já sabem. E esses 3 vão aprender o que ainda não sabem. Abriu a caderneta na primeira página. Esse diagrama tem 25 anos. Tudo que está aqui ainda é verdade. Vamos começar por onde tudo começa, pelo eixo. Num sábado cedo de agosto, com o galpão ainda cheirando a graxa fresca da semana e o compressor que ainda não havia sido ligado, José chegou à oficina cerqueira antes que qualquer funcionário aparecesse. Fábio estava lá, sentado na bancada, com o diploma de Haroldo ao lado e o bilhete dobrado embaixo. Os dois ficaram um momento em silêncio. José pegou o bilhete, dobrou com aquela precisão de quem cuida das coisas que têm peso. Leu devagar. E havia muito pouca coisa escrita, mas o pouco tinha a densidade de algo que custou ser escrito. O bilhete dizia que Haroldo havia falado do professor Zé Raimundo muitas vezes, que havia crescido ouvindo esse nome na mesa do jantar. As histórias do curso, as máquinas, o professor que sabia onde estava cada peça antes de abrir o painel. Que havia chegado a um ponto em que o nome havia se tornado tão familiar que havia deixado de ser de uma pessoa específica e virar uma referência abstrata. O melhor, o professor que mudou tudo, o professor Zé Raimundo, sem que Fábio houvesse nunca conectado a referência a um rosto real. Dizia que ele havia crescido sem ligar os pontos. Dizia que lamentava não ter ligado antes. José terminou de ler. Dobrou o bilhete com cuidado, com a mesma precisão de quem dobra um diagrama que vai ser consultado muitas vezes, e o colocou dentro da caderneta. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, e porque dizer que estava seria fazer menos do que aquele bilhete merecia. Haroldo foi um bom aluno, ele disse. A voz tinha a mesma temperatura de sempre, nem quente nem fria, apenas a temperatura das coisas verdadeiras. Tinha as mãos certas e a paciência certa. O tipo de aluno que você sabe, desde o começo, que vai passar o que aprendeu para frente. Fábio ficou ouvindo. Isso já diz mais sobre o filho do que qualquer coisa que eu possa dizer. Via naquelas palavras um perdão que não se chamava de perdão. Porque o perdão verdadeiro raramente usa esse nome, raramente chega embrulhado na forma que esperamos. E a generosidade de reconhecer o filho pelo pai, num momento em que o filho havia se mostrado como a versão mais difícil de si mesmo. Fábio baixou a cabeça.
José pegou a caderneta, guardou no bolso do casaco e foi até o torno. A lona havia sido retirada permanentemente. O torno estava limpo, com o painel lateral de volta ao lugar, o eixo na posição de repouso. José colocou a mão no painel. O mesmo gesto da primeira vez, a palma sobre a superfície metálica fria, o reconhecimento de algo antigo. Vou precisar de 20 minutos antes dos outros chegarem, ele disse. Quero verificar o torque do eixo. Com a válvula nova, às vezes precisa de ajuste fino nas primeiras semanas. Pode, Fábio disse. José começou a trabalhar. Gilson chegou às 7h20 e encontrou o torno rodando e José anotando algo na caderneta com aquela letra miúda e precisa. Não disse nada. Foi para o próprio posto de trabalho. Ricardo chegou às 7h35. Ficou na entrada do galpão por um segundo quando viu José. Depois foi até ele. Posso ajudar em alguma coisa? Ele perguntou. A voz havia perdido aquele tom da primeira vez. Não havia rendição dramática nela. Havia apenas a ausência da arrogância de antes, que é, às vezes, o que resta quando se tira o que não deveria estar. José olhou para ele. Pode buscar a chave de torque, ele disse. A calibrada, não a comum. Ricardo foi buscar sem precisar perguntar qual era. Valdir chegou por último. Chegava por último sempre, porque saía de casa cedo, mas parava na padaria para o café com leite, que era o único luxo que havia mantido ao longo dos anos. Entrou no galpão, viu a cena, José ao torno, Ricardo ao lado, Gilson no posto, Fábio com a prancheta e um esboço de outra expressão no rosto, e foi para o seu canto sem dizer nada. Mas antes de chegar ao canto, parou ao lado de José por um segundo. José levantou o olhar. Valdir acenou. Um aceno pequeno, o mesmo tipo de aceno que havia feito no banco da praça quando confirmou o nome. O tipo de comunicação que dispensa palavras porque as palavras seriam menos do que o gesto. José voltou para o torno. O galpão estava funcionando. 3 meses depois, a oficina cerqueira tinha um quadro novo na parede do escritório de segundo andar. Não havia substituído o diploma de Haroldo. O diploma continuava no lugar de sempre, emoldurado, com o nome na borda. O quadro novo estava ao lado, menor, de moldura simples. Uma fotografia impressa em papel comum, tirada por Benedito Alves numa tarde na entrada do Senai, com o celular que estava no bolso. Mostrava José de pé, com a caderneta aberta, explicando algo a um grupo de alunos que olhavam para o diagrama com aquela concentração específica de quem está vendo uma coisa pela primeira vez e entendendo que vai precisar dela para o resto da vida. Célia havia colocado o quadro ali. Fábio havia chegado um dia, visto o quadro, ficado olhando por um momento e não dito nada. Mas a fotografia havia ficado. Num sábado de outubro, ao final de uma semana de aula no Senai, José Raimundo Costa sentou no mesmo banco de praça, debaixo da mesma amendoeira. A tarde estava mais fresca do que em julho. O agreste baiano tinha esse ritmo próprio, a seca e a brisa alternando-se sem aviso. A caderneta estava no colo. Desta vez, ele estava em diagrama novo, com as anotações da semana anterior, as perguntas que os alunos haviam feito e que haviam revelado pontos que ele precisava clarificar melhor da próxima vez. O professor que aprende com a própria aula, aquele tipo específico de humildade que só os bons professores mantêm depois de décadas. Os sapatos ainda tinham arame. Não havia sido possível ainda comprar um par novo. O pagamento de professor visitante cobria o quarto de pensão e o básico, e havia uma ordem de prioridades que sapatos novos ainda não haviam alcançado. Mas havia algo diferente nos sapatos com arame de outubro em relação aos sapatos com arame de julho. Em julho, os sapatos com arame eram o símbolo da chegada ao fundo de uma trajetória que havia cedido. Em outubro, eram apenas sapatos que precisavam ser substituídos. A diferença entre essas duas coisas não estava nos sapatos. Estava em tudo o que havia acontecido entre julho e outubro, no torno que havia girado,
no bilhete dobrado dentro da caderneta, nas 18 cabeças que se inclinavam sobre o diagrama toda segunda e quarta de manhã, no café de Célia, na lanchonete, no aceno de Valdir. José terminou o diagrama, fechou a caderneta, ficou olhando para a praça por um momento, a mesma pomba de sempre andando em círculos, o mesmo aposentado mais adiante, o mesmo sol inclinando sobre a amendoeira. Depois guardou a caderneta no bolso do casaco, levantou do banco e foi embora pela calçada com aquele passo devagar e preciso de quem não está com pressa porque sabe aonde vai. O conhecimento verdadeiro não pede licença para entrar. Chega com a calma de quem tem certeza e fica parado no batente até que alguém seja honesto o suficiente para reconhecê-lo. Não precisa de roupa nova, não precisa de crachá, não precisa de apresentação formal. Precisa apenas de um momento de silêncio suficiente para ser ouvido. E o que se faz com esse silêncio? Se se fecha a veneziana, ou se desce a escada, se empurra para a calçada, ou se abaixa para recolher o que caiu, diz, mais do que qualquer outra coisa, quem se é.